Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal Yet Right. Hoje é dia 4 de fevereiro de 2023. Antes que eu continue, o tema do meu vídeo de hoje, eu vou mostrar a vocês como tornar a minha voz mais rápida. Porque eu às vezes tento falar mais rápido, mais ligeiro, mas hoje eu não estou com essa facilidade. Vocês podem vir aqui em um dos meus vídeos e vocês clicam nesta parte e depois escolhe aqui, ó. Talvez esteja escrito em português, alguma coisa de velocidade. Para mim está em inglês. Você clica aqui e escolhe esse aqui. Fica mais rápido. Você pode escolher o outro também. Está certo? Porque eu acho que esse vídeo meu vai ficar um pouco grande. Finalmente chegou a hora de contar a vocês um dos jeitos que a mensagem tentava me manter informada, ainda numa época que eu nem mesmo sabia que eu era uma mensageira dela. Houve outros meios, mas esse foi primordial para ir me ajudando a entender alguns sentimentos, impressões, intuições e percepções diferentes de tudo que o mundo me oferecia. Eu não poderei contar muitos detalhes, pois somente 2 anos atrás a mensagem me liberou para contar do sonho com um pouco mais de detalhes. Muitos anos atrás, em meus vídeos, eu cheguei a tocar de leve sobre esse sonho. Mas 2 anos atrás, eu recebi a mensagem de que poderia revelar partes. E fui separando vídeos, fotos, para mostrar a vocês gigantescas catedrais que eles deixaram nos cenários que pisamos, como parte de nosso passado. Tudo começou quando eu era ainda muito pequena, e um sonho começou a me seguir por anos e anos. No início me deixava confusa, mostrava cenas imensas, como se eu estivesse visualizando tudo numa tela colocada no espaço, no universo vasto, infinito. Estou usando a palavra universo para que vocês possam entender a grandeza da tela que estava na minha tela mental. Quando você fecha os olhos, você não vê tudo escuro? Não parece que ali é uma tela e você pode imaginar os pensamentos, ou até mesmo você programar, quero ver uma rosa agora. Fundo escuro, uma rosa. Você pode treinar que você consegue. Então, nesta minha tela mental, que com os olhos fechados parece grande, mas ela é imensa, imensa, você pode imaginar muitas coisas. Você voando pelo espaço, você olhando um oceano lá embaixo. Essa é sua tela mental. As pessoas não aprenderam a usá-la muito. Eu já quis ensinar, mas um dia eu tentarei de novo com vocês. Então, todas essas cenas que apareciam na minha tela mental, enquanto eu dormia, acontecia também quando eu estava em estado alerta, consciente. É como se as cenas pairassem volta e meia nesta minha tela mental já consciente. Eu não estava dormindo, eu estava acordada. Primeiro, eu estava passando por um paredão de um precipício. Quando eu olhei para baixo, a profundidade tinha a mesma imensidão da tela que eu tudo via. Era uma profundidade infinita. Nessa profundidade, bem embaixo, era um oceano de águas que pareciam vivas. Não águas vivas, as águas eram tão poderosas que pareciam vivas, pareciam ter consciências. E essas águas também pareciam me reconhecer, pareciam me dizer que estavam ali para me amparar. Eu andava bem encostadinha naquele paredão de rochas, tinha medo de cair. Uma parede de altura que não dá para eu dizer com números. Tentem visualizar na mente de vocês a grandeza, a profundidade, a imensidão de tudo. A imensidão para cima, para baixo, para os lados, se estendia por todo lado. Tudo era grande, imenso, enorme. E enquanto eu andava cuidadosamente,
Olhei para a profundeza das águas, na profundidade do precipício. E logo depois apareceu uma onda gigantesca que veio abruptamente na minha direção, numa velocidade monstruosa. E o que ela fez depois? Ela parou em frente, como se pudesse me olhar, e se transformou. Ela se fez de paredão também. E eu fiquei entre rochas e água, uma parede de rochas, uma parede de água, e que parecia que ela ia se solidificar a qualquer momento, mas continuava como água, mas parecia tão dura quanto as rochas. Senti a vibração da água, sentir o poder daquela água. Foi uma sensação inesquecível. É como se aquela água pudesse ficar sólida de repente. Ela queria me dizer alguma coisa, e tudo que eu conseguia sentir é: pode seguir, estou aqui. E aí eu não tive medo. Continuei a andar devagarinho, atravessando as duas paredes gigantescas. E a cada dia, em um novo sonho, nesta passagem, algo novo acontecia que não posso contar para que eles não me identifiquem mais ainda. Uma identificação que só a mensagem pode nos dar. E assim, em sonhos seguintes, eu já tinha atravessado aquele paredão e visto muitas coisas. Mas vou encurtar a história para revelar a vocês a parte que mais se repetiu para mim. Talvez um dia eu consiga achar as fotos e os vídeos que eu separei e vou refazer este vídeo. Hoje eu não encontrei nada grandioso assim, mas me deixa mostrar a vocês. Imagina rochas imensas, dessa maneira aqui. Aqui, se cairmos, nós vamos nos ferir ou morrer. Mas imagina isso, trilhões, quadrilhões de vezes maior, mais alto. E a profundidade que se vê lá de cima seria impossível de dizer com números. A única palavra seria infinito. Então, por que eu conseguia ver? Vou explicar a vocês mais à frente. E vou encurtar a história para revelar a vocês a parte que mais se repetiu para mim. A mensagem reiniciava o trajeto e mais cenas apareciam, mais sensações eu tinha, mas essa parte sempre repetia. E um dia, em um desses sonhos, eu cheguei ao final do corredor de paredes gigantescamente grandes. E diante de mim estava algo ainda muito maior. Imagina o que eles nos dizem sobre o espaço ou infinito. Conseguem imaginar? Agora imagina que há uma catedral imensa, gigantesca, maior que essa maior catedral que nós temos aqui neste mundo e fica aqui dentro da Alemanha, em Münster. E no sonho, a grandiosidade vai ser difícil para eu explicar a vocês, mas a largura dentro desta catedral não tem como medir. Mas posso dizer que meus olhos conseguiram trazer tudo próximo para que eu pudesse identificar o que tinha ali dentro. Então podia estar distante, mas meus olhos conseguiam fazer com que se aproximassem e eu pudesse identificar todas as coisas. Tudo era imensamente grande, e essa catedral era imensa, larga por dentro, larga por fora. O teto era infinito, a luz era clara do lado de fora e ao mesmo tempo parecia que raios do amanhecer, com um pouco de névoa fina, conseguia passar pelas paredes da catedral. Ficava uma cena difícil de descrever. Eu encontrei algumas luzes que temos aqui no nosso mundo, que vocês podem imaginar, elas atravessando aqui as árvores. Agora imagina atravessando paredes. As luzes não são tão fracas assim quanto aparece aqui, e o brilho era um pouco diferente de tudo isso. Mas eu quero oferecer à mente de vocês somente a ideia, a imagem de como fica uma luz com névoa
ao amanhecer. Esta é a catedral aqui da Alemanha. Ela é imensa. Ela é imensa para nós humanos. Nós ficamos bem pequenos aqui dentro. Mas as colunas dessa que tinha no sonho eram gigantescas, gigantescas, imensa, a altura incalculável. Eu só estou mostrando essas fotos para vocês terem uma ideia, mas imagina isso tudo crescer, crescer mais e mais, sem parar, ficar gigante demais, que vocês se sintam como um grão de areia. Então depois essa luz ela se modificava e ficava diferente e não tenho palavras para explicar, somente o mental pode visualizar. Muita coisa foi acontecendo ao decorrer dos dias que eu ia andando por aquela imensa construção. Finalmente, em um dos sonhos, eu alcancei a parte que a mensagem queria que eu prestasse atenção. Vocês sabem que as catedrais, elas têm estátuas de anjinhos, de querubins, de santos e também de pequenos demônios. Não sei se vocês sabem disso. Agora vocês vão se surpreender o que tinha dentro dessa catedral. No lugar de anjos, santos ou os demônios, que também há nessas catedrais, como eu falei, havia estátuas gigantescas e eram todas de Alerquins. Essas estátuas eram estranhas para mim porque eu não sabia quem eram eles. Eu ainda era muito menina. Eu era tão criança. Imagina, não sabia o que eram os Alerquins? Eu ainda era tão nova que realmente não sabia o que eles eram, o que significavam. E assim, a mensagem, quando eu percebia que eu não entendia, ela me levava de volta e começava uma nova rota, um novo caminho, e me levava de volta a algumas cenas. E assim, em outro sonho, eu já queria atravessar um gigantesco largo rio, mas imenso, largo demais de perder a vista. Imagina sempre grandiosidade. Eu sabia que tinha que atravessá-lo. Eu vi um senhor oriental que se parecia com o pai do meu primeiro marido japonês. Realmente era ele todinho. Eu percebi isso só quando eu o conheci muitos anos depois. Eu era casada e não conhecia o meu sogro, pois o filho não queria me apresentar. Eu era brasileira e ele achava que o pai não iria aceitar. Anos depois, muitos anos depois, quando meus filhos já estavam grandes e eu já havia me separado do meu ex-marido, fui conhecer meu sogro e ele disse para mim que ele nunca disse ao filho dele que só aceitaria o Manicei. Eu chorei, porque perdi o privilégio de conhecer meus sogros anos antes, de participar da vida deles, de fazer parte daquela família de uma maneira melhor. Mas os meus filhos iam lá, frequentavam lá, somente eu não ia. E quando eu olhei, lágrimas caíram dos meus olhos, porque eu reconheci. Ele era o barqueiro. Ele era aquele idoso, aquele ancião oriental que me ajudou a atravessar o rio. E lá estávamos nós dois, tão pequenos, naquele rio imenso, naquela imensidão do espaço vazio e de todas as coisas dentro desse espaço. Era a imensidão do lugar, imensidão das coisas, das águas, da atmosfera, de emoções, das luzes, e o barquinho tão pequeno, e ele e eu naquele barquinho. Antes de entrar no barco, aconteceu algo estranho. Quando ele me viu se aproximando, ele me disse assim: "Você tem que atravessar, não é?" E eu disse: "Sim, eu preciso." E entrei no barquinho. E ele com aquele chapéu de colher arroz, roupas largas, como os japoneses usam. Os camponeses gentilmente me atravessou. E depois da travessia, eu estava de novo diante da gigantesca construção que era a catedral. Tinha tudo de catedral, apenas as estátuas eram outras.
E o tamanho só pode ser visto neste plano, no plano mental, porque com nossos olhos reais não temos nem como entender. Mas fechem os olhos e tentem imaginar. Colunas imensas, tudo muito largo, muito grande, muito grande, muito alto, enorme, enorme. Parece muito difícil imaginar coisas gigantescas nas nossas mentes, mas não é. É um exercício muito fácil. Imagina um espaço na sua mente, um local qualquer. E comece a crescer esse espaço ou as coisas que estão nele. Deixa bem largo, deixa bem alto, muito grande, imenso, enorme, vai crescendo. As estátuas dos Alerquins eram também gigantescas. Gente, se vocês me ouvirem falar errado, Arlequim, aqui no vídeo, não repare, às vezes acontece comigo. Em alemão o nome é Harlequin. E com certeza em português tira o H, Arlequim. Mas eu não sou muito bem acostumada com essa palavra, tá bom? Nenhuma dessas imagens que vou mostrar a vocês dos Alerquins, elas se parecem com as que eu vi na catedral, mas eram Alerquins. Vocês podem ver que há diferenças, olha. Alguns são muito coloridos, muito usado em carnaval, não é? Alguns deles nos dão medo às vezes. Aqui nesse site, eles vendem as fotos e podemos ver que eles oferecem outras esculturas, outras estátuas. Os Alerquins são conhecidos também como bobo da corte, não é? Aqui eu quero mostrar para vocês que muitas das catedrais têm monstros, têm demônios. Vocês estão vendo como ela é grande? Mas na foto não consegue captar a grandeza. Não caberia tudo na foto. Olha essa imagem. Imagina no lugar deles, sempre Alerquins, fazendo a mesma posição que estariam eles. Não ficam parados do mesmo jeito, em diferentes posições. E as posições pareciam mensagens também. Vamos ver um pouco mais por dentro. Vocês têm que imaginar na mente de vocês isso aqui muito alto, muito largo. Colunas imensas, gigantescas, de perder de vista. E imagina a atmosfera. Não havia ninguém. Um silêncio. Era um silêncio ensurdecedor, porque parecia fazer barulho. É um silêncio que tinha som. E as estátuas, imagina essas estátuas todas serem substituídas por Alerquins, passando mensagens para mim. Em posições diferentes, eles não estavam nas mesmas posições e passavam mensagem, os olhares, as expressões, as roupas, tudo era mensagem. Aqui podemos encontrar bastante fotos dessa catedral. Ela realmente recebe muitas visitas. Eu encontrei uma foto bem melhor para mostrar para vocês. Vocês perceberam que de um lado as estátuas ficam de maneira posicionadas, né? Bem diferente. Olha aqui, em um canto dessa maneira. E todos eles também estão com umas mensagens, né? Informações na aparência, nos objetos que seguram. Daí é só vocês imaginarem os Alerquins no lugar deles. Aqui em cima nós temos mais estátuas. Então as estátuas dos Alerquins eram imensas, gigantescas. Imagina uma criança vendo isso. Mas eu senti algo amoroso me mostrando. Algo estava ali comigo. Hoje eu não vou contar mais deste sonho que me acompanhou desde criança e só parou quando eu comecei a me deixar levar pela força maior dentro de mim.
Comecei a passar a mensagem, custasse o que custasse, mas levei anos para entender que este era o meu papel aqui. Muitas coisas aconteceram comigo, vocês não podem nem imaginar. Na época que eu conversava com Marmota, eu contei a ele, e ele disse: você deveria fazer um vídeo. Seria bem interessante se você contasse tudo o que você passou, a história da sua vida. Mas eu disse: são tantas vidas dentro de uma só, as pessoas vão se cansar de ouvir-me. O que eu passei aqui dentro deste sistema, deste mundo, teria que haver 100 pessoas, 200 pessoas, para viver o que eu vivi num só corpo, numa só vida. Foi uma injustiça muito grande comigo, desde criança, recebendo somente crueldades, injustiças, sofrimentos, solidão, abandono, todo tipo de maldade, crueldade que vocês possam imaginar, eu passei. Estupros, sequestros, maus tratos, abuso infantil, pessoas que me batiam sem motivos, acidentes, perdas de todos os jeitos, faltas de todas as maneiras, incompreensão. Nossa, é uma infinidade de coisas. E tudo isso é porque ele tinha me detectado e eu ainda nem sabia que eu era a mensageira humana, que ele não tem, nunca teve. Ele só tem os personagens dele. Acho que ele não esperava por essa. E aqui estou eu. E eu posso revelar o meu sonho agora, não completamente, com detalhes, como, por exemplo, que as estátuas às vezes ficavam no escuro e quando meus olhos olhavam, recebia as luzes e tantas outras coisas que luzes, sombras podiam fazer enquanto eu andava, que não havia cores. As rochas, por exemplo, eram como um barro rosa, alguma coisa dessa maneira. Esses detalhes que ficam presos na mente e eu não consigo passar em palavras. Mas é porque a mensagem permitiu. E se ela permitiu, é porque ela nunca vai mandar uma mensagem se eu retornar a este mundo, que eu espero que não, que eu possa sair daqui para não voltar nunca mais. Eu só voltaria se ela falar que é para resgatar de novo. Nem que sejam uns 4, 5, voltaria. Se for um, eu voltaria para resgatar um humano, 2 humanos, não interessa. É a nossa gente, então eu me esforço, eu voltaria. Mas talvez ela mande um outro mensageiro, uma outra mensageira. Pode ser até eu mesma, né? Que eu não sei. E não vai haver o mesmo sonho, não vai haver a mesma mensagem. Então, por isso que se alguém depois falar, mas eu sonhei a mesma coisa, eu sou a mensageira, não vai ter isso, porque ela nunca vai contactar com as mesmas informações, com a mesma mensagem. O sistema, ele se preocupou em fazer nossas pessoas terem uma ideia errada do que é um mensageiro. Então, os mensageiros antigos que estão nos livros sagrados ou que estão em qualquer tipo de livro dele com seus assuntos, como os gurus, os Dalai, aquelas pessoas de voz mansa, com aquelas túnicas, falando daquele jeito, passando a mensagem deles daquele jeito, e todas as mensagens têm conexão com tudo que o sistema criou e depende de que essas histórias dele, essas criações deles, invenção de vida, da história da humanidade, a história do mundo e todas as histórias que ele criou, seja mantida aqui neste mundo. Então ele nunca nos daria um mensageiro original. E assim todos os mensageiros dele recebeu apoio, suporte, promoção e foi passado de geração em geração para não serem esquecidos. Estão em livros de história, estão nas escolas sendo repassados, estão nos filmes e as pessoas que se sentem importantes precisam conhecê-los e falar sobre eles, estampá-los nas roupas, repetir as suas citações, as suas frases,
ele fez de maneira que essas pessoas se tornem inesquecíveis, adoráveis, que sejam copiadas, imitadas, se tornem exemplo de vida, passem informações, orientações às pessoas comuns da massa. Essas pessoas não são nossos humanos. Portanto, não são nenhum deles um mensageiro humano. Qualquer força superior que estiver no mensageiro, ele não é um mensageiro humano original. Se ele ficar conhecido, se o sistema promover, mesmo tipo o Gandhi, que ele era muito bom, não sei o que, percebam. Olha a promoção em volta dele, olha como ficou conhecido, olha como ficou famoso, olha como o sistema colocou alguns para adular e proteger a imagem, mensagem. Não importa se depois alguém diga, mas Gandhi dormia com criança, ainda assim é um mensageiro deles, que ele tem que deixar aquela margem de erros, de falhas humanas nessas pessoas, entendeu? Para enganar todos nós. Um mensageiro humano vai sofrer muito aqui dentro. Porque assim que o sistema detectar, ele vai começar a avançar as suas maldades, as suas crueldades para a vida desse mensageiro, tentando destruí-lo, tentando pará-lo ou então atormentá-lo até ele não suportar. Ele não vai escrever livros, ele não vai ficar dando palestras. Na verdade, ele vai ser muito retraído, porque ele não quer nada, ele não quer contato com o sistema. Não foi o que aconteceu comigo? E assim todos os mensageiros vão agir. Eles não se importam com o sistema, com nada do sistema. Não vai ficar promovendo, falando, repassando, adorando, adulando, bajulando. Nenhuma pessoa do sistema, nenhuma historinha, nenhuma coisa, seja coisa tecnológica, o que for aparecendo. Não tem adoração, não tem amor, não tem proteção, não tem promoção. Um verdadeiro mensageiro humano nunca existiu. E não vai mais existir, porque o sistema ele não vai permitir. Olha o que fizeram comigo. Eu não consegui passar da maneira que a mensagem queria. Talvez eu já fiz isso antes, eu não sei. Talvez já estive aqui. Quer dizer, na verdade eu sei um pouco, mas como eu não tenho certeza, foi só sonhos e blocos de imagem, eu não me atrevo a falar deles para vocês. Mas a sensação é que pode ser que eu já tentei isso e não consegui. Pode ser que eu ainda vou voltar e continuar tentando. Como saber? Talvez eu venha em outro corpo, como outra mulher ou como outro homem, também não sei. E pode ser que eu venha somente sempre como mulher. O sistema tenta tirar tudo do mensageiro fisicamente. Ele vai destruindo a saúde, ele vai destruindo a liberdade, ele vai destruindo qualquer possibilidade de poder financeiro que deixa esse mensageiro tão bem que ele possa só se dedicar a isso. Na verdade, o mensageiro nunca poderia nascer rico, belo e todas essas qualidades do sistema. Porque aí o sistema dá essas qualidades para as pessoas que ele quer. E quando detectar que é um mensageiro, imediatamente tudo vai sendo cortado, eliminado, prejudicado, transformado, modificado para deixar a vida física e mental ou qualquer outro tipo de vida, que é a vida financeira e a vida entre as pessoas, na sociedade, tudo difícil, tudo destruído. Eu já fiz em alguns vídeos contando a vocês o que é ser um mensageiro humano verdadeiro, para que vocês não se deixem enganar pelas mentiras do sistema, por seus personagens que as pessoas adoram, bajulam, promovem, sustentam com amor, com fé, com devoção, com gratidão, paixão, todo tipo de sentimento que eleva, que deixa esses seres cada vez mais poderosos e eternos. Quando eu morrer, eu vou ser esquecida logo depois, no dia seguinte. Meus vídeos aos poucos vão sendo roubados mais ainda, meu nome vai ser eliminado, tudo vai ser esquecido. Mas quando eu voltar, eu retornarei ainda mais forte. Acho que cada vez que o mensageiro vai, se ele não conseguir, tiver que voltar, ele volta ainda mais forte. Bom, voltando ao sonho. Quando ele parou de aparecer com sequências, ele aparecia esporadicamente. Eu sonhava esporadicamente
Ou eu não sonhava, eu podia abrir os olhos e ele continuava a passar. Não é abrir os olhos porque acordou, eu podia andar, comer, fazer o meu dia normal, acontecendo coisas normalmente e estava lá, chamando a atenção para algumas cenas. É como se quisesse me lembrar, dando um tipo de blitz, de insights. Você se lembra? Você se lembra? Você entendeu? Você pegou a mensagem? Daí um dia, já mais velha, eu me indaguei, por que no lugar dos santos, anjos ou esses demônios, carrancas e todas essas coisas feias que eles colocam em algumas igrejas, por dentro e por fora, estavam os alerquins? O que vocês entenderam? A mensagem estava me mostrando, me dizendo que o mundo não era o que estava sendo mostrado aos meus olhos físicos, e nem o que estava sendo dito aos meus ouvidos físicos, e que eu tinha que aprimorar os meus olhos mentais. Muitas mensagens eu peguei desses sonhos, porque em tudo que eu via havia informações, havia as mensagens. Eu acredito que a mensagem começou assim, porque eu era criança, quando ela começou a me passar informações. E na época eu não iria entender se ela já mandasse aqueles leques de imagens que eu comecei a receber depois de um tempo, depois quando já estava mais velha. E deve ter outras razões que a mensagem fez isso e continua a fazer algumas coisas que a gente não sabe, que eu não sei, por ser um ser humano também. Eu sou uma mensageira humana, verdadeira humana. Então há coisas que a mensagem sabe e eu não sei como ela se conecta a mim ou eu me conecto a ela, mas eu fico imaginando o que tem por trás. Alguma coisa não gosta desse sistema. Alguma coisa desejou que eu ajudasse as nossas pessoas a terem uma chance de perceber o que eles não querem que se perceba realmente. Eles enganam, fingindo que estão mostrando, revelando algumas coisas, mas que no final está aprisionando do mesmo jeito, porque sempre tem atrelado informações que o sistema quer que as pessoas continuem acreditando na mente como verdade. E escolha outra, se não gostar de uma, pega outra e assim fica. E o que a mensagem queria era que fosse passada sem nenhum vínculo. Eu tenho tentado fazer isto até hoje. Vamos ver o quanto mais eu posso desenvolvê-la, entendê-la, defender. Eu tenho tentado. Eu dei a minha vida, os meus anos. Perdi tudo, me abandonaram, eu abandonei algumas coisas. Com certeza, para esses que estão acostumados com os mensageiros do sistema, vai me achar petulante, arrogante, querendo ser superior, metida, snob, alguma coisa vai pensar do jeito que o sistema ensinou, porque eu digo que eu sou verdadeiramente uma mensageira humana original e que não há outro, porque todas as pessoas estão ligadas, conectadas ao sistema em alguma coisa, mesmo aquelas que têm poucos interesses por alguma coisa do mundo, tem por outras coisas que ela não sabe que ela tem grilhões, que também é prisão do sistema. Eu já desde criança não tinha interesse nenhum, por nada. Tudo aqui era difícil para mim estar. Viver aqui foi uma dificuldade muito grande para mim. É assim que é um mensageiro original. Ele não sente prazer absolutamente nada, mas ele tenta, porque ainda não sabe, foi o que aconteceu comigo quando era criança. Eu tentava ser o que outras pessoas queriam para elas ficarem contentes comigo, porque é uma solidão muito grande. E na minha época não tinha internet, não tinha livros. Por exemplo, quando eu vi O Sonho a primeira vez, eu não sabia o que era catedral. Eu falei para vocês agora porque eu conheço. Tudo que eu pensei era uma igreja imensa, enorme, porque eu era muito criança. Então eu não tive ninguém. Tudo que eu aprendi, tudo que eu atravessei foi sozinha com uma mensagem. Ninguém mais, ninguém nunca quis me ajudar. Eu procurei ajuda em todas as religiões, filosofias e todas as coisas. Nunca encontrei.
somente na mensagem. Mas ela queria isso mesmo, ela queria que eu experimentasse de tudo, para que eu tivesse certeza, não de que eu deveria seguir uma coisa ou outra, mas a certeza de não seguir nada. E as imagens trocadas de santos, anjos, demônio ou qualquer coisa por Alerquins, estava lhe dizendo, eles não são quem eles mostram que são. Não há verdade, é só deboche, é brincadeira, é jogo, é tudo falsidade. São mentirosos, enganadores. Talvez ela usou a catedral imensa, gigantesca, porque quando criança eu ainda ouvia coisas da igreja, éramos cristãos. Mas eu não tinha nenhuma atração por igreja e por nada, mas ela escolheu assim. Por que será que ela escolheu uma catedral? Não é algo que rege o mundo, a religião? Não é o poder que é do mundo? Era antes o maior poder? Muitas mensagens estão neste sonho que eu não posso passar para vocês. É algo entre eu e a mensagem. Então, se eu digo para vocês, eu sou uma mensageira original, eu não estou me sentindo superior a nada, porque o mensageiro original não tem nada. Ele está aqui para não ser nada mesmo. Ele não vai ficar conhecido, famoso, ele não vai receber ajuda do sistema, ele vai padecer muito. Ninguém quer ser esse tipo de mensageiro. As pessoas querem ser mensageiros para escrever livros, ficarem conhecidos, ganharem em cima dos seus livros, suas palestras, não é? E que passe o sistema a vida toda mostrando sobre elas. O mensageiro original não tem nada disso. É sofrer, padecer e continuar assim até o fim. E quando morrer, vai desaparecer. Se um dia, por maldade, o sistema pegar meu nome e decidir contar minha história e querer ganhar em cima disso, claro, ele vai modificar muita coisa. Vocês já sabem, ele está fazendo isso para, depois que eu não estou aqui mesmo, debochar de mim, rir de vocês, me usarem para catar vocês, como algumas pessoas fizeram, pegando meus vídeos para atrair meus seguidores. Não caiam nesta. Se o sistema, por acaso, quiser me defamar, ele também vai poder, eu não vou estar aqui. Não caiam nessa. Talvez eu vá existir ainda no coração de alguns de vocês. Quando vocês pegaram alguma coisa da mensagem, porque muitos não pegaram tudo, e se sentiram bem, e puderam usar isto como um clique, um atalho, uma dica, uma pista, para se safar de alguma maldade desse sistema, para se sentir mais tranquilo, mais em paz consigo mesmo. Enfim, qualquer coisa que tenha beneficiado a vocês. Eu sei que eu vou estar no coração e na lembrança dessas pessoas, até elas irem embora daqui. Pois é, eu espero que vocês tenham entendido um pouco desse meu sonho. Ele é muito, muito mais grandioso, é muito lindo, é muito amoroso. Parece uma coisa feia, né? Porque ela mostrou dessa maneira, mas não era. Como ela poderia mostrar para uma criança, uma mensageira que ainda não sabia que era mensageira? Até eu descobrir isso, eu passei por muitas coisas, crise existencial, aquelas sensações, não era aceita pelas pessoas, era só sofrimento e eu não entendia por que eu sofria tanto. Agora vocês sabem, quando ele detectou de alguma maneira, ele já começou ali a tentar jogar comigo. E ele joga pesado comigo, mas eu não desisti ainda. Tem mais alguma coisa que ele pode tentar fazer. Ele pode pegar a ideia do meu sonho e fazer filmes, livros, jogos. Ele pode também colocar como se alguém já escreveu, já mostrou uma catedral cheia de alerquins. Mas estejam certos que isso não é verdade. O sistema rouba tudo da gente. E rouba sempre, e roubou sempre a mensagem. Distribuiu pelo povo dele. O povo grande, o povo pequeno, sempre foi distribuindo a mensagem. Então, se vocês verem alguma coisa desse jeito, já estou avisando. Eu levei muito tempo com o sonho, esperando a mensagem dizer que eu poderia liberar. Ela sabia que não havia nada disso. Ele tem até medo que eu exponha essa catedral com alerquins, porque essa mensagem ela é muito poderosa, ela é muito reveladora a todos nós.
Bom, eu paro hoje por aqui. Fiquem todos bem. Até o próximo. Jetzt die Wahrheit.